O Itamaraty está cobrando explicações dos Estados Unidos sobre o tratamento dos brasileiros deportados. Na revista Veja, Márcia Loureiro, secretária do Ministério das Relações Exteriores, reuniu-se em Brasília com Gabriel Escobar, representante da Embaixada Americana. Você está vendo o seguinte, que colocaram uma pessoa debaixo do governo para falar com um representante da Embaixada. Seguindo a linha do que disse o ministro Lewandowski, não estão afrontando. Até por conta da reação do Trump com a Colômbia, né? Com a Colômbia. Essa reunião tratou da deportação dos brasileiros no voo fretado pelos Estados Unidos, no qual os deportados relataram algemas, agressões, falta de acesso a banheiro e alimentação no trajeto. Segundo a revista Veja, o acordo entre Brasil e Estados Unidos prevê deportação com tratamento humanitário. Lembro que as deportações só começaram agora do governo Trump. Aliás, Trump assumiu dia 20. Ano passado, houve várias deportações, tudo algemado, no governo Biden. Ninguém falou nada. Ninguém nem criou caso. Tudo algemado. Lembro até, se você relacionar o governo Trump, deportou menos o primeiro governo Trump do que o governo Joe Biden. Joe Biden deportava mais. Essa questão da algema, os americanos explicam, não é só a questão de que é criminoso. Não tem também essa questão. É que quando vai deportar, é um pessoal privado que é contratado, inclusive em voo fretado. Não tem como esses funcionários de segurança controlarem. Por exemplo, se tiver 100 pessoas dentro do avião, tem 5 seguranças. Como é que controla? Se houver uma rebelião, um motim dentro do avião. Então, o que eles dizem é isso. Eu não sei nem sequer se vale. Eu estava aqui escutando, vendo o ministro falar, mas eu estava aqui me mexendo na cadeira, ansioso para falar sobre esse tema. Olha, o que é que diz a lei brasileira? Constitui crime de tortura. Inciso 2º, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Esses brasileiros que foram deportados, eles ingressaram no território nacional, que não é território nacional, não é só chão, não. No ar. É no ar. Ontem a gente mostrou todos os depoimentos. E estávamos diante de um crime de tortura, no mínimo, praticado contra nacionais, contra brasileiros, eu nem disse a pena, 2 a 8 anos. Não comporta nem fiança. Era para prender os americanos. Era para ter autuado todos eles em flagrante. Desceram no aeroporto algemados em território nacional, sobrevoaram. Inclusive teve gente, a gente mostrou ontem vários depoimentos, vocês se quiserem. Internet é bom por isso, porque se você quiser pegar o início do programa de ontem, você assiste, que está salvo nos nossos canais de comunicação, YouTube, Facebook, você vai ver. Está tudo lá, eles falando que levaram tapa, levaram chute, né, que não podiam nem ir no banheiro, tal, e tudo isso. Se fosse uma guarniçãozinha da polícia aqui, estava todo mundo autuado em flagrante. Carnô, eu acho engraçado assim, só quem reclama que tem criminoso algemado é quem não está lidando com o criminoso em si, né? Porque se fosse você ali, certeza que queria que tivesse algemado. Mas segundo, se fosse para autuar, vamos autuar o governo, todo mundo do governo Biden, do governo Barack Obama, Bill Clinton, Bush, todos. Mas como é o Trump, aí querem fazer alguma coisa, né? Você acredita que Bolsonaro reclamou, o Itamaraty, na época de Bolsonaro, 2022, início, do Biden, o Itamaraty reclamou dos algemados? E o que o governo Biden queria verificar e passou o pano em cima e continuou mandando algemado. Cardinô, mas nós tivemos... E Bolsonaro se calou. Uma situação de flagrante delito
em nosso território, território nacional. As imagens que a gente está mostrando são essas, viu? Você está comentando aí. Ó. Exatamente. Isso aí é em Manaus já. É uma situação humilhante, vexatória. Foi um castigo dado por essas autoridades ou pessoas... Você acha, então, que o governo não fez igual o Petro porque teve medo do Trump? Foi? Eu acho que teve alguma coisa. Faltou pulso. Era o grosso. Essa história porque é gringo, a gente tem que tratar de forma diferente. Isso não existe. Fino agora, falou fino. Falou fino. O cara é ministro da Justiça. Eu tô revoltado como brasileiro. Grosso, com medo pois grosso. é. Se fosse numa viatura policial, tava todo mundo preso. Exibindo uma imagem policial, dessa, estavam todos os policiais presos. E teve gente, inclusive, que exibiu machucado, né? Por que é que num avião, vindo dos Estados Unidos, em território nacional, onde se praticou violência contra essas pessoas, e não se diga que essas pessoas são bandidas, não. Eram brasileiros que estavam trabalhando ilegalmente. Mas o governo está dizendo. Aí deixa eu só mostrar essa parte. O brasileiro apontado pela Casa Branca como um dos piores criminosos presos pelo órgão de imigração nos últimos dias. Isso é uma nota da Casa Branca, não sou eu que estou dizendo. Inclusive, ontem eu mostrei uma fala dele, que ele também disse que foi agredido. Vitor de Souza Lima, ele foi condenado por homicídio culposo, foi preso em Boston, Massachusetts. Ele foi preso no último sábado. Ele foi detido no centro correcional e já foi mandado de volta para cá. Ele foi condenado a homicídio culposo no Brasil ou lá nos Estados Unidos? A informação que foi lá nos Estados Unidos. E por que ele não cumpriu pena lá? Aí é que tá. Eles preferem, muitas vezes, porque já é culposo, né, que a pena é menor nos Estados Unidos, assim como no Brasil, que é o sem vontade de praticar o crime, não é isso? Exatamente. É quando ocorre por imperícia, imprudência, negligência. Exato. Que, inclusive, aqui no Brasil, nós temos formas de despenalizar. Eles preferem mandar deportar. Por exemplo, teve um aqui que falou também ontem, foi lavagem de dinheiro. 5 milhões de dólares, né? Lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 5. Fez uma transação penal e foi deportado. Ele não fica preso lá, mas volta para o Brasil. E sem direito de voltar. Você tem uma ideia? Você sabe esse menino que, na época do caso Serrambi, chamaram de Tiago Vieira, que agora está preso com o Tiago Brenan, porque ele também é do sobrenome Brenan, que a família detesta ele usar esse sobrenome, né? Foi acusado de estupro, né? Pois bem. O Tiago, na época do caso Serrambi, o que a Polícia Federal aferiu é que ele conseguiu ir para a Inglaterra, né? Estava na Inglaterra no período. Antes ele tentou ir para os Estados Unidos, mas como ele tinha ido para os Estados Unidos e fez uma porcaria lá, os americanos não davam mais visto para ele. Eu atuei com dinheiro, com tudo. Você foi advogado, inclusive. Fui assistente de acusação e realmente o Tiago, naquele caso, ele é completamente inocente. Inocente. Exatamente. Porque ele estava na Inglaterra. Estava na Inglaterra. E ele, mesmo com todo o dinheiro da família dele, ele não tinha o visto americano. Para nada. Nem que se comprasse uma casa lá, não queriam saber dele. E eu não sei por que o americano tem imunidade aqui. Porque numa situação como aquela, era para ter sido todo mundo autuado em flagrante. No caso do avião. No caso do avião. Então o governo não falou grosso. O governo foi leniente. A autoridade policial não teve pulso. Era para ter detido ali, né, pela forma humilhante, ultrajante, como os passageiros foram tratados. Seja criminoso ou não, tem que ser tratado com dignidade. Para mim é muito simples, de verdade. Não quer ser tratado como criminoso, não pratique um crime, ainda mais em um país que você entrou ilegalmente. Então me diga, esses dois que Cardinal citou, me diga quantos daquele grupo cometeram crimes. Eu não vou saber todos, né? Mas pois assim, então ali tem inocentes. Se a pessoa é deportada, ela é deportada porque está lá legalmente. Não, ela estava ilegal, todos que foram deportados estão ilegais. Ilegal. Então, se a pessoa tivesse apenas legalmente... Crime. Peraí, então o país é obrigado a aceitar uma pessoa que entrou lá ilegalmente? Para claro entrar E outra, eu só vejo esse... Inclusive agora, exato. A Europa, né, o brasileiro, vai sair uma determinação, porque a gente o brasileiro entra em Portugal sem visto. E emburaca pela Europa. Entendeu? Vai ter que ter visto.
porque o europeu também não aguenta mais imigrante. A violência aumentou muito. Né? Uma das situações aí que o governo americano alega é a questão de violência. O que eu estou falando aqui não é se o cara cometeu crime ou não lá, é a forma como ele foi tratado aqui em território nacional por um gringo, por um estrangeiro. Ele devia prender todo mundo. Deveria ter autuado todo mundo em flagrante. O ministro afrouxou. Afrouxou. Por que essa opinião não foi igual para os outros governos americanos também? Só porque é Trump? Não é porque é Trump, não. Eu estou dizendo que é a equipe. A equipe que estava lá, a equipe que veio conduzir, foi que tratou. Eu tô doido. Mas essa repulsa, porque o protocolo é o mesmo. Esse negócio grosso aí. Não, o protocolo é o mesmo. Porque assim, Carlos, o protocolo não foi. Não é Trump, não mudou o protocolo só porque é Trump, não. Não, eu tenho certeza. É a mesma coisa. Exato. Então por que não teve essa repulsa? Bolsonaro tirou e continuou. Então por que não teve essa repulsa, indignação por parte da mídia e do senhor nos outros casos também? Não, eu tô falando sobre isso agora porque eu assisti no final de semana. Eu não estou falando de casos anteriores, teve não. Nenhum posicionamento anterior. Eu não vi na TV nenhuma situação como essa. Não estou dizendo que não teve. Inclusive no governo Bolsonaro, quando era Trump, porque Bolsonaro pegou um pedaço de Trump. Teve uma deportação que foi a mesma conversa. E Bolsonaro ficou calado também. Se tivesse autuado em flagrante desde o início, desde as outras situações, as tripulações que trataram desumanamente o cidadão brasileiro em território nacional, tenho certeza... Eu me lembro, quem estava comandando a força brasileira no Haiti era um almirante e o Braga Neto. Aí chegou um porta-aviões americano, entendeu? Na mesma hora, inclusive por ordem da ONU, toda a força bateu continência e disse força majoritária, não sei o quê. Tem um termozinho que eles usam... Passaram pro pessoal americano. Correram logo. E era governo Lula, hein? Pois é, se tivesse atuado em flagrante, tinha dado exemplo. E as próximas tripulações, porque eu tenho certeza. Vai ter mais. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é de Trump, não, porque eu tenho certeza que Trump não mandou dar cascudo nem tapa em ninguém, não. Agora, o americano que conduziu, ele faltou com respeito em território nacional a nacionais, a brasileiros. Isso, eu como brasileiro, estou indignado.